Mas vamos falar de quem também baixou o cacete ontem, que foi o Felipe Melo. Felipe Melo ontem, saindo do jogo do Fluminense, deu uma questionada. A gente pode mostrar ou é arte? A gente vai botar aqui a declaração do Felipe Melo, porque ele meio que deu uma direta na torcida do Fluminense. Vamos ver aí. Ó, ele coloca: classificamos em primeiro. Não sei o que querem. Poxa, a torcida, no caso. Eu não creio que o torcedor está chateado, porque o Fluminense pegou um grupo da morte e soube passar em primeiro, em uma chave que tem talvez o melhor time do continente, o River Plate, e um time que não é fácil de jogar, que é o The Strongest. E esse time, Sporting Cristal, que é bem treinado pelo Thiago Nunes. O Sporting Cristal eu discordo um pouco, eu acho uma baba. Hoje em dia... Thiago Nunes é fraquíssimo. Hoje em dia não tem mais bobo no futebol, também discordo dessa. Existem jogos que não daremos o nosso melhor. Pode ser que não seja o dia, mas o que não pode faltar é garra, gana, vontade, ajuda, companheirismo. Muitos falaram sobre briga interna nessa semana. Não sei o que esses urubus tanto querem botar a pressão aqui dentro do Fluminense. Eu já passei por grupos que já tiveram problemas. Isso é normal em todo grupo. Mas aqui não é assim. A gente se gosta. O torcedor do Fluminense é sábio e apaixonado. Não pode se deixar levar por caça-likes. O Fluminense é uma família que tem um sonho, que é conquistar a Libertadores. Para isso, vamos sofrer muito ainda. Conquistei 2 e sofri muito, mas o primeiro objetivo foi conquistado. Lembrando que a situação, que gerou esse desconforto nos jogadores do Fluminense foi uma matéria publicada pelo jornal O Globo sobre bastidores de Marcelo dentro do clube, onde o atleta teria subido o tom com funcionários do clube, não teria jogado contra o Flamengo na Copa do Brasil, alegando dores na panturrilha, mesmo com indicativo positivo de que poderia jogar pelo departamento médico, e outras picuinhas do atleta após seu retorno ao Brasil. Todos os atletas que se pronunciaram disseram que tudo é mentira. Além disso, também saiu a notícia em outro meio de comunicação que o diretor do clube, Paulo Angione, teria cobrado o auxiliar técnico de Diniz, Eduardo Barros. A gente vai botar também a declaração do Diniz, tá? Sobre essa situação, para depois a gente jogar aqui na mesa, mas é, mais uma vez, uma reportagem de bastidores mexendo com o lado interno de um clube. Vamos colocar aí. Em relação ao que aconteceu, essa grande boataria, para mim é uma coisa que eu luto a vida inteira pra gente, e vou continuar lutando enquanto eu estiver militando no futebol, porque a gente tenha mais respeito e coerência com as pessoas que estão dentro. De tudo que saiu, tem muita coisa assim que é mentira, absolutamente mentira. Por mais que tenham fontes, porque da fonte, como o Eduardo falou do telefone sem fio, eu acho que, falando a grosso modo, acredito que o jornalista, ele tem fonte, quer fato, mas ele tem que investigar a verdade. E saiu muito pouca verdade daquilo que aconteceu semana passada. Então a gente pega os momentos que o resultado não está vindo, a gente fica muito mais preocupado em vender qualquer tipo de notícia do que apurar a verdade. Então achei aí que a verdade foi muito mal apurada, porque muito pouco verdade, porque eu estou aqui dentro. Então assim, um vai falando, cada um fala o que quer, assim. Então eu não, daquilo tinha assim, uma coisa que fica botando para fora, assim, o que a gente tem, o maior patrimônio que a gente tem é o torcedor, e o torcedor, vocês alimentam eles de informação, mas tinha mais desinformação do que informação naquilo que saiu. Por mais que acha que está dando informação, como tem um monte que sai aqui no Fluminense, um monte de coisa desde que eu estou aqui que sai que não tem assim conexão nenhuma com a realidade, e às vezes o jornalista fala uma coisa e outro jornalista fala outra completamente diferente do mesmo fato. Então isso não é bom para ninguém, é bom para ninguém. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês, mas quando vocês têm esse tipo de atitude, vocês não respeitam quem está aqui desse lado. Porque tem muita coisa ali que não tinha condição nenhuma. Uma daquelas que saiu, que o Eduardo Barros foi cobrado pelo Paulo Angione. Assim, uma coisa feia, sabe? São duas pessoas da minha grande intimidade. Sabe? Você passou longe. Uma coisa que eu nem me lembro, coisa do São Paulo Angione há quase 30 anos, não me lembro do seu Paulo Angione chamar alguém para questionar esse tipo de coisa.
Mas vai colocando, e vai colocando coisa. Essa é uma delas, assim, que é fato, é uma coisa assim que não tem como... achou, não tem achismo. É uma coisa que absolutamente não aconteceu. Então vai plantando notícia, e o que a gente tem de melhor que o torcedor tem problema interno, relatado problema interno, meu com a comissão permanente. É o melhor momento que a gente vive. E para o conhecimento de vocês, esse é o melhor momento que eu tenho no Fluminense com a comissão. Olha aí, ó. É o Diniz se posicionando, tá? Deixando clara essa insatisfação com o vazamento, o que quer que seja. Eu já vou chamar o break, Kaique, mas eu acho legal a gente manter, só pra gente ter uma conclusão, porque, Vamp, o Felipe Melo desabafa, o o Fernando Diniz desabafa. Agora, é claro que ninguém vai chegar lá pra imprensa e vai falar, ó, realmente, hein, o Marcelo tava esculhambando as pessoas lá no clube, realmente teve a cobrança, mexeu com o grupo. Esse vazamento mexeu com o grupo, como mexeu também lá no Flamengo, quando o Gabigol falou lá pro Eric Faria, ao vivo, vocês ficam falando, só que o repórter ele tem que dar informação, tudo bem, concordo, ele tem que apurar, pode dar informação errada. E é muito fácil o repórter também falar, não dando fonte, né? Não, em relação ao problema de grupo, você tem ali 35, 36, depender, 40 jogadores no plantel, né? Não é todo mundo samaritano, né? Então, normal. Agora, em relação ao que o Felipe Melo falou, concordo plenamente. O time Fluminense classificou em primeiro da Libertadores. Correu o risco de ser eliminado? Na pontuação, pode, né? Ganhou do River, bem ganho dentro do Maracanã, todo mundo tá achando que todo jogo vai meter 5, 6. Não é assim. Não é assim, por exemplo, o Internacional tá invicto. Se o Internacional que joga amanhã empatar, ele tá fora. Ele tá fora da Libertadores, invicto, não perdeu pra ninguém. Ele joga em casa contra o líder. Campeão carioca, campeão carioca de novo em cima do Flamengo, ganhou de 4. Classificamos aí primeiro no grupo, onde tem o River, todo mundo sabe que jogar contra o The Strong lá, todo mundo perde lá, e só que o The Strong, quando desce da altitude, é um gatinho, mas lá pra ganhar deles, é uma luta. Todo mundo vai lá e é goleado. Todo mundo perde jogo lá, classificou em primeiro, tudo, teve vaias. Mas aí não dá pra também entender o torcedor, né? Porque o torcedor entra nessa pilha. O Fluminense, ele é o 5º colocado no Brasileiro, com 2 pontos atrás do vice-líder, que é o Grêmio. O Fluminense foi campeão carioca. Eu concordo com tudo ali que o Felipe Melo falou. Agora, em relação ao dia a dia, né, que quem vive, eu não acho que o cara seja irresponsável e saia tirando assim, o Marcelo fez isso. Que quando vem alguma coisa lá de dentro e os atletas sabem. Ó, a gente... Wander, quer falar rapidinho que a gente vai chamar o break já? Não, pode falar. Chama o break. Fala, você queria falar sobre isso. Rapidinho, eu queria dizer que eu concordo, o torcedor do Fluminense não pode exagerar na cobrança. O time estava numa pindaíba, recuando um pouquinho no tempo. Melhorou, ganhou do arquirrival, o Flamengo. Enfim, mostrou um futebol bonito. Era o futebol que estava sendo observado e aplaudido nos últimos tempos. Caiu um pouco, mas continua aí no bloco de cima das competições. Não tem muito o que reclamar, acho que o Felipe foi bem nessa entrevista. Com relação ao Marcelo, eu não sei exatamente o que acontece, mas entendo que é um grande jogador e que eu só queria lembrar que ele estava ao lado do Fernando Diniz durante toda essa entrevista. Eu acho que imagino, porque isso provocou um desconforto, a crítica de que ele estaria separado do grupo e tal, ele estava lá do lado. Então eu não sei até que ponto a presença, eu não sei o que ele falou, mas até que ponto a presença dele estava lá para dizer, olha, aqui não tem essa confusão que está sendo acenada. E ao mesmo tempo, imagino que os repórteres de veículos importantes não iam construir uma narrativa que não fosse, digamos, tivesse pelo menos algum fundamento. Eu acho que os dois lados se pronunciaram. Eu acho que os jogadores e o técnico se pronunciaram e os repórteres deram as notícias. O tempo vai dizer se a notícia estava correta, estava muito próxima da verdade, se os jogadores resolveram jogar água na fogueira. Enfim, nós ouvimos aí e conhecemos as duas versões. Tem nome de todos os lados. O Diniz falou, Marcelo do lado, Felipe Melo falando, e do outro lado, os veículos e os repórteres são conhecidos. Eu queria só dizer que nós levamos o fato aqui, por exemplo. Eu não sei dizer se existe ou não, que eu não vivo dentro das Laranjeiras. Agora, Nilson e Fausto, né?
o Felipe Melo faz o desabafo, o Diniz faz o desabafo, mas eu senti falta do desabafo do Marcelo. O Marcelo estava lá, do lado do Diniz, o Marcelo estava lá. Não deu. Não fala nada? Mas eu acho que ele também deveria ter sido mais incisivo, né? Sobre a situação, já que ele estava no meio de toda a polêmica. Eu acho. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Por quê? Porque o Marcelo era o foco ali da polêmica, né? Que saiu no jornal, que o problema interno estava sendo com relação ao Marcelo. Ele estava do lado do Diniz e ele não falou sobre a situação. E ele só falou sobre bola. Ele, vai ver, ele mesmo pediu. Eu só quero falar de bola. Agora, poderia ter falado também, né? O que o Vampeta falou é verdade. Você tem aí um grupo com 36 jogadores, comissão técnica, tem desgaste. Vocês acham que o Palmeiras, mesmo ganhando tudo que vem ganhando, não tem desgaste no grupo do Palmeiras? É óbvio que tem. É óbvio que tem. Então, eles que tratem de solucionar esses problemas internos, né? Tem invejinha, chega um jogador em nível, conhecido em nível mundial, que é o caso do Marcelo, né? Claro que as atenções passam a ser diferentes para o Marcelo, pelo que construiu ao longo de toda a sua história, de toda a sua carreira. Tem os carinhas lá que podem ficar com um pouco de inveja. Claro, né? Inveja é um negócio triste, né? Mas existe isso. Então o Fluminense que resolva isso. Tem lá um psicólogo, além de treinador, é um psicólogo. O psicólogo Fernando Diniz, que trabalhe também para resolver essa questão interna do Fluminense. Nada vaza por acaso, sabe? Alguma coisinha deve existir, mas eles preferem guardar para eles e lavar a roupa suja em casa, como fez o Flamengo. O Flamengo teve uma reunião que lavou muita roupa suja, a informação é essa, né? Então, que o Fluminense faça a mesma coisa se existir algum problema lá dentro. Fausto. Ô, Pilhado, eu acho que foi tudo absolutamente normal o que aconteceu. E eu acho bom isso, porque o Diniz se posicionou. Se o Marcelo não se posicionou, acho que deveria se posicionar também. A imprensa colocou o que chegou para ela, né, naquele momento. Não acho que foi algo inventado. Isso a gente só vai saber com o tempo mesmo. Problemas realmente acontecem em tudo que é lugar, mas eu acho que o Diniz soube conduzir bem isso. A maneira que ele colocou na entrevista, de uma maneira tranquila, sereno, sossegado. Eu vi uma declaração do Diniz, do Felipe Melo, eu não sei se foi essa, eu acho que foi essa mesmo, né, que você acabou de ler aí. Mas ele estava mais irritado, né, ele estava mais pilhadão mesmo para falar o que ele quis falar. E é o jeitão dele, né? Mas como um comandante, como um líder, eu acho que o Diniz foi perfeito aí na declaração que a gente pode acompanhar. E o Fluminense está dentro dos conformes. Eu acho que a gente não pode também achar que o Fluminense ia seguir fazendo o que estava fazendo no início da temporada, arrebentando, seguindo. Os times do Diniz são assim. Se você reparar, os times do Diniz, durante a temporada, eles têm uma queda, né? O que não significa que não vá conquistar nada. O Fluminense pode até conquistar algo. Mas, e outra coisa, ali tem jogadores cobras também, né? Paulo Henrique Ganso, Felipe Melo, Cano, o William, o Cano, o Marcelo, o Keno, o Marcelo. Manuel. É um time com muitos jogadores experientes ali. Goleiro. Fábio, goleiro. Manuel. É um time com metade do time de jogadores rodados e experientes. Óbvio que existe essa disputa aí por espaço, essa questão de vaidade, mas eu não acho que vai atingir o Fluminense a ponto de fazer com que o time não desempenhe um bom futebol na sequência da temporada.